Olá, amigos, boa tarde. Eu agradeço a oportunidade que a Sara me deu, me desafiando a compartilhar com vocês a palavra de Deus. E a mensagem que eu escolhi nesta tarde, ela vem falando sobre algo que todos nós buscamos e queremos ser conhecedor, que é da verdade. E essa mensagem se encontra lá em São João 8, verso 32, que diz assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Será que você é conhecedor da verdade? Eu não sei, mas eu encontrei alguns versículos que contêm essa palavra verdade. E um deles está lá em Jeremias 10, verso 10, que diz assim: "Mas o Senhor Deus é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Ao seu furor estremecem a terra e as nações não podem suportar a sua indignação." Então, no início do verso diz: "Mas o Senhor é o verdadeiro Deus." Por que Ele é o Deus verdadeiro? Porque somente Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Só Ele merece a nossa adoração. Lucas 4, 8 também. Só Ele pode perdoar pecados. Marcos 2, verso 7. A outra verdade que eu encontrei, a segunda, está lá em São João 14, verso 6, que são palavras do próprio Jesus, e ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." A palavra é clara, diz que nós devemos ir a Jesus para que pudéssemos ter acesso a Deus. Somente Jesus é a ponte que nos liga a Deus, pois somente Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é o nosso único mediador, 1 Timóteo 2,5. Ele é o nosso advogado, 1 João 2,1. E Ele é o nosso Salvador e Redentor, 2 Timóteo 1, verso 10. A terceira verdade que eu encontrei aqui na Bíblia está lá em 1 João 5, verso 6, que diz: "Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade." Aqui diz que o Espírito Santo é Ele próprio também a verdade. Então nós temos a primeira grande verdade, que é Deus, a segunda, Jesus, e a terceira verdade, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala no seu coração toda vez que você está fazendo algo errado. É Ele que diz: "Você não deve fazer tal coisa." É o Espírito Santo que te convence do pecado, da maldade e da justiça, que Cristo um dia virá e vai trazer juízo a todas as ações, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui em São João, verso 16, capítulo 16, verso 13 diz: "Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir." O Espírito Santo vai dizer as coisas que acontecerão. É Ele que te guiará, é Ele que te convencerá. É Ele que converterá a sua vida e o seu coração. A outra verdade, a quarta, nós encontramos lá em São João 17, verso 7. "Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade." Aqui a quarta verdade é a Bíblia. Nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, não havia o Novo Testamento ainda, não havia sido escrito. E as palavras, a Bíblia que era usada era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando Jesus diz: "Examinai as Escrituras", era dessas partes da Bíblia que ele estava falando. E quando diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, para o ensino, está falando também dos 5 primeiros livros da Bíblia, não só do Novo Testamento, que muitos dão crédito hoje, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus.
Agora vem a quinta e a última verdade, que você pode dizer: ah, Roseli, eu não sou o grande fã da Bíblia porque eu não tenho confiança em coisas que foram escritas por homens. Há uma parte da Bíblia, meu amado, que não foi escrita por homens, foi escrita pelo próprio dedo de Deus. E essa parte da Bíblia se encontra lá em Êxodo 20, do versículo 3 ao 17, que é a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. E aqui em Salmo 119, verso 142 diz: a tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a verdade. Aqui é a quinta e última verdade da Bíblia. Então a primeira é Deus, a segunda é Jesus, a terceira o Espírito Santo, a quarta a própria Bíblia e a quinta os 10 mandamentos. Deus, ele deixou naquela época várias leis que regiam a nação de Israel. A primeira lei era a lei cerimonial, depois as leis de saúde, as leis civis e a lei moral. A lei moral Deus escreveu com o seu próprio dedo. E ele julgará este mundo de acordo com a sua lei. Que nós possamos ser conhecedor da verdade, esquadrinhai as Escrituras, diz João 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Examine a Bíblia, meus amados, e você vai encontrar nela a verdade. Que Deus os abençoe, fiquem com a paz do Senhor, é o que desejo a todos.